Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, é hora de ficar bem informado. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região na edição desta quinta-feira. Assaltantes promovem terror numa casa de Bagueira, interior de Linhares. Linharense, dono de um caminhão roubado na Bahia, ainda não recuperou o veículo e faz apelo. Linhares cedia o seminário Recuperação da Água da Planície Costeira do Rio Doce, Perspectivas e Soluções e mais. Polícia Civil faz mutirão para emitir carteira de identidade em Linhares nesta sexta-feira. Será na Praça 22 de agosto. Hoje é dia também da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Reforma Protestante comemora 500 anos no mundo. Aqui em Linhares, sobre este assunto, eu converso com o pastor luterano Dario Figur. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, você que nos acompanha pelo Canal 20, via RCA, eu agradeço sempre a sua companhia. Entidades que formam um comitê pela duplicação da BR-101 aqui no Espírito Santo prometem fazer uma manifestação na BR-101 na altura do pedágio entre Serra e Fundão nesta sexta-feira. Bom, quem sai de Linhares para Vitória nesta sexta é bom ficar atento. Eles querem pedir a duplicação da rodovia. Durante a manifestação, o comitê afirma que vai distribuir um material informativo à população com dados e esclarecimentos sobre as questões que envolvem a duplicação da BR-101, como números e estatísticas. O Comitê pela Duplicação é resultado da audiência pública convocada pela OAB Espírito Santo para tratar do impasse. Entre as decisões já tomadas pelo comitê está a realização de audiências públicas de norte a sul do Espírito Santo, além da Grande Vitória, com o objetivo de integrar totalmente a sociedade à delicada questão. Os encontros que vão acontecer em Cachoeiro, Linhares, Serra e Cariacica ainda serão marcados. A Eco 101, a concessionária que administra a rodovia, não comentou o assunto. O dono de um caminhão aqui de Linhares teve o veículo roubado durante um frete para a Bahia. O caso aconteceu no mês passado e até agora a vítima não conseguiu recuperar o seu principal instrumento de trabalho. A vítima é dona de um caminhão e ganha vida fazendo fretes. Há alguns dias, o motorista foi contratado por um homem aqui em Linhares para buscar uma mudança na Bahia. Mas no caminho, acabou descobrindo que estava sendo vítima de um assalto e teve o caminhão levado. E chegou, pediu para fazer a mudança, né? Aí, como eu falei, eu saí, aí ele veio para minha casa, nós saímos juntos, até na divisa da Bahia. Quando andou uns 5 quilômetros da divisa para baixo, Costa Dourada, aí saiu outro indivíduo do mato e foi aonde que aconteceu o assalto comigo. Ele pulou no meio da estrada, eu parei de uma vez, né? Aí eu parei, ele já foi abrindo a porta e puxando eu e o outro que estava junto, me empurrando e jogou no chão e me amarrou. Nos braços para trás, na cintura e levou para dentro da mata. Onde eu fiquei das 9h15 às 4 da tarde. Quando eles veio buscar esse senhor que estava junto comigo, aí ele soltou uma mão minha, né? Soltou uma mão minha e saiu e falou: daqui 10 minutos você desmarra e sai. Não sai agora não, se nós pegar nós te mata. Até agora o dono do veículo não tem informações sobre o paradeiro do caminhão. Como mora no Espírito Santo e o caso aconteceu na Bahia, a situação ficou ainda mais difícil. A Polícia Civil de Linhares disse que as investigações estão por conta da Polícia Baiana, mas há esforços em conjunto para solucionar o crime. A gente, por razões de otimização, optamos por instruir e assim evitar a expedição de algumas cartas precatórias. Então a gente já colheu o que reputávamos suficiente para possibilitar o curso melhor das investigações e uma apuração mais acurada lá no município baiano. Doutor, a gente viu que essa vítima, no caso, o criminoso foi até a residência dele e tal. O que o senhor tem assim para falar, os cuidados que devem serem tomados, porque tem muita gente que presta esse serviço aqui no município de Linhares. O que deve ser feito? Quais os cuidados? Na maioria das vezes, quando o contato é feito através de ambiente virtual,
torna um pouco mais dificultoso a adoção de medidas de precaução. Mas sempre se sugere ter um contato mais pessoal, verificar que possível através de dados, solicitação de dados, se não se trata de pessoa fictícia, se não existe má intenção naquilo que é solicitado. Então tem alguns meios que você pode se utilizar para se cercar e evitar sofrer uma lesão. Pois é, quem tiver alguma informação que possa levar a polícia aos autores deste assalto, desse roubo, né, pode ligar para o Disque Denúncia 181, não precisa se identificar. Linhares vai sediar nesta sexta-feira um mutirão para a emissão de carteiras de identidade na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. O serviço vai ficar disponível das 10 da manhã às 4 da tarde. De acordo com o superintendente da Polícia Técnica, o delegado Danilo Baiense, aqui do estado, serão distribuídas 450 senhas no mutirão. A emissão da primeira via da identidade é de graça. A taxa também não é cobrada para a segunda via, só para quem teve o documento roubado ou furtado, sendo que a pessoa deve apresentar, além da documentação necessária, o boletim de ocorrência informando o furto ou roubo. Portanto, então será a partir das 10 da manhã na Praça 22 de Agosto, nesta sexta-feira. Bom, hoje é quinta-feira e você confere a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. É óbvio que respeito às leis de trânsito garantem segurança ao condutor e aos terceiros que estão na rodovia. Isso também além de evitar os prejuízos financeiros com o eventual pagamento de multa. Só que a gente sabe que há circunstâncias em que parar no sinal vermelho ou você ficar abaixo do limite de velocidade exigido em algumas rodovias que transitam em área de risco pode ser indiscutivelmente um grande risco para o condutor. E é pensando nisso que cada vez mais os tribunais estão decidindo pela exclusão da aplicação de multa de trânsito de condutores que efetivamente comprovar que avançaram um sinal vermelho ou andaram um pouco acima da média da velocidade permitida em razão de estar transitando em uma potencial área de risco. Vocês têm que entender que eu não estou estimulando ninguém a infringir as leis de trânsito e nem dizendo para avançar o sinal vermelho à noite ou de madrugada. Só que tem que ficar claro que, dependendo da circunstância, do local, da situação, o ato é plenamente justificável e passível, sim, de uma exclusão de multa. Eu estou falando isso porque essa é uma decisão muito recente agora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde os embargadores foram unânimes em absolver todas as multas de um motorista que comprovou que trabalhava por escala, tendo que retornar do trabalho às 3 da manhã, passando por um bairro que era de notória violência. Esse é um entendimento que vale para todos, só que eu repito, tem que se comprovar as causas e as circunstâncias. Em ações judiciais, a regra é cada caso é um caso. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton, pela participação. Até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de sol com poucas nuvens, temperaturas em alta, mínima de 19, máxima de 33 graus em Linhares, em Colatina mínima de 20, máxima de 34, São Mateus com mínima de 21 e máxima de 32 e em Vitória mínima de 22 e máxima de 33 graus. A seguir você vai ver, assaltantes levam terror à família de moradores de Bagueira, interior de Linhares. É um instante só. 2 bandidos armados aterrorizaram uma família de Bagueira, interior de Linhares, nesta quarta-feira. Eles foram rendidos pelos assaltantes amarrados e trancados num dos cômodos da casa. Segundo a polícia, o dono da residência acordou por volta das 6 da manhã e percebeu que não havia energia elétrica na residência. Ao verificar se tinha algum problema no medidor, foi rendido pela dupla armada. Na sequência, toda a família foi rendida. Os criminosos vasculharam a casa e, após meia hora, fugiram, levando aparelhos celulares, computador portátil, equipamentos eletrônicos, joias, ferramentas e o carro da família. O Fiat Toro placas PPN 9699 acabou sendo localizado horas depois pela polícia da localidade de São Rafael. A família está bastante amedrontada com este caso de violência. A Polícia Militar comentou o assunto.
A Polícia Militar tem atendido a comunidade daquela região, especificamente a comunidade de Bagueira, São Rafael e Japira, com o nosso policiamento rural. Inclusive temos um DPM no distrito de São Rafael. E os militares atenderam prontamente essa demanda passada pelaquela família que viveu esses momentos de dificuldade. E nós de imediato posicionamos as viaturas num cerco próximo à região e conseguimos fazer de imediato a recuperação do veículo Fiat Toro do proprietário da propriedade rural que foi roubada na manhã de ontem. Agora, capitão, alguns detalhes dessa ocorrência, como nós tivemos conhecimento de que foi desligado a energia elétrica, me parece que leva para um caminho onde a pessoa que fez isso, ou os marginais, elas tinham conhecimento ali. As investigações já estão sendo feitas, é uma característica desse tipo de roubo, muitas vezes eles desligam o relógio principal da propriedade rural para que a pessoa saia de casa e vá verificar a situação desse padrão de energia. Assim eles conseguem render as pessoas nesse local, iniciando assim a abordagem e adentrando as residências para praticar o roubo. Então a recomendação inicial da Polícia Militar é qualquer tipo de falta de energia, os proprietários rurais das nossas propriedades aqui do município de Linhares e região, eles fiquem atentos para não sair de imediato, mas sim ficarem observando dentro da sua região e dentro da sua residência se existe alguma movimentação estranha no entorno da sua propriedade rural. Então ficar bem esperto com essa relação a desligar padrão de energia, essa questão dessa movimentação de pessoas estranhas exclusivamente nessas regiões. E de qualquer maneira, observou que tem alguma movimentação estranha, é ligar de imediato o 190 para a nossa Polícia Militar, para de uma maneira rápida e eficiente nós acionarmos militares que estão ali no patrulhamento rural para deslocarem até essas propriedades rurais que já são cadastradas e de conhecimento dos policiais militares. Como o senhor bem colocou, a polícia então agiu rápido e de imediato conseguiu recuperar o veículo. Sim, foi um cerco tático feito de imediato e com esse cerco tático os indivíduos eles não conseguem sair dessa região da Bagueira, dessa região ali de Japira, e os militares fazendo deslocamento inverso até chegar na região do roubo, conseguiram localizar o veículo Fiat Toro. A nossa suspeita principal é que esses indivíduos são daquela região próxima ali da comunidade, são indivíduos da comunidade possivelmente de Japira, mas como já falei anteriormente, as investigações já estão sendo feitas e a gente espera dar uma resposta melhor a essa família que passou por esses momentos ruins na manhã de ontem. A violência realmente está atingindo bastante as comunidades do interior, né, que são mais desguarnecidas. A polícia está um pouco longe dessas comunidades e a situação realmente está muito complicada, né? Acontece nesta quinta e sexta-feira, no auditório da Faculdade Pitágoras de Linhares, um seminário para discutir sugestões de melhoria da qualidade da água da região da planície litorânea do Rio Doce. Um dos participantes foi o diretor-presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o senhor Ricardo Suavinski, que falou conosco sobre esse seminário. Olha, primeiro, assim, discutir esse tema é necessário, eu diria. Não preciso nem explicar muito. Crise hídrica em quase todo o país, há poucos anos no Sudeste, Nordeste já há muito tempo, com o velho Chico daquela situação. Tudo que a gente passou aqui no Rio Doce, historicamente, a planície costeira, que é a bacia dele com o tempo, né, como um todo. Então, assim, é uma discussão extremamente necessária. Então, um seminário como esse, trazendo a academia, trazendo as pessoas que moram no lugar, que vivem da pesca, por exemplo, empreendedores, pesquisadores e as instituições nos 3 níveis, municipal, estadual, federal, isso é essencial para a gente poder ter qualidade na tomada de decisão de várias ações que devem ser feitas e o envolvimento da sociedade nisso. Que por mais que o poder público tenha um bom assessoramento, faça as coisas que tenham que fazer, mas se não contar com a participação da sociedade como um todo, principalmente nessas questões de água, nem sempre o sucesso vem como deveria de ser. Então é muito importante definir que ações vão ser feitas. Eu acho que esse seminário vai ajudar muito nisso. Inclusive de criar, se for o caso, novas unidades de conservação, novos instrumentos econômicos que valorizem a água e os ecossistemas, né? Até porque um depende do outro. O ecossistema não vive sem a água e a água também, ela some se não tiver um ecossistema ali preservando as nascentes e tudo mais. Então o recado que eu dou assim, é que participem cada vez mais,
que definam bem as ações necessárias para conservar a água dessa região, para conservar a biodiversidade. Essa região é uma das regiões do país que tem a mais rica biodiversidade. Aqui é considerado no estudo que foi feito em todo o país como de importância máxima em termos de biodiversidade, com muitas espécies ameaçadas, com o próprio ecossistema bastante frágil. Então, assim, é uma região também próspera, né, que muito necessária e importante para o desenvolvimento econômico de vários setores, mas isso bem feito, bem planejado, bem organizado, dá para ter água, biodiversidade e o desenvolvimento econômico, a conservação também dos costumes das pessoas, das populações tradicionais que aqui vivem. Bom, este seminário prossegue nesta sexta-feira, durante todo o dia, no auditório da Faculdade Pitágoras, que fica no bairro Araçá. Vamos agora conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 430 a saca. Arábica 7, R$ 399. Conilon tipo 7 está valendo R$ 367 a saca. E a Altemar Félix traz agora os destaques do nosso esporte. Sim Esportes, oferecimento Paulus Esportes. Muito bem, Cláudio Henrique, Linhares na Copa Espírito Santo, Sub-17, o representante aqui da cidade, que joga neste domingo, já com vaga segurada para as oitavas de final da competição. Vamos conferir aí? Linhares na Copa Espírito Santo Sub-17, o jogo Espírito Santo, Sociedade Esportiva versus Linhares Futebol Clube, neste domingo, dia 29, horário, você está conferindo aí, 13h30, no campo da Peroba, em Colatina. Bom, a categoria Sub-15 do Linhares não tem mais chances de classificação, e aí é só cumprir tabela. O arbitral para o Campeonato Capixaba da 2ª Divisão Profissional do ano que vem está tomando decisões agora, hein? O presidente Adalto Menegoso do Linhares defende a antecipação da competição, com início previsto para o dia 22 de fevereiro do ano que vem, em uma semana. Bom, nesta sexta-feira, todos os detalhes no programa Cultura nos Esportes, lá da Rádio Cultura M920, de 11 a meio-dia, e à noite aqui mesmo no Sim Esportes. Fique atento. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, no nosso terceiro e último bloco, eu converso com o pastor da Igreja Luterana, o pastor Dario Figur. Ele fala sobre os 500 anos da Reforma Protestante no mundo. Logo após o nosso intervalo, nós já voltamos. Minha gente, no próximo dia 31 de outubro, na semana que vem, é aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante no mundo. A gente, já conhece pela história da igreja quando houve essa divisão. Aqui em Linhares, várias atividades aconteceram nesta semana e irão acontecer também nos próximos dias. Ao meu lado está o pastor Dario Figur, da Paróquia Luterana Concórdia de Canivete, que na verdade vem falar sobre o trabalho da Igreja Luterana como um todo aqui na região. Tudo bem, pastor Dario? Tudo bem. Pastor, uma semana bastante intensa, acompanhamos inclusive na segunda-feira aquele momento que vocês estiveram na Câmara de Vereadores, né? Exatamente, foi na terça-feira à noite. Desculpa. E a programação toda, ela envolve, e a igreja está envolvida, digamos, não só no Brasil, mas no mundo todo o movimento está sendo muito grande. E as nossas programações aqui em Linhares, já tivemos um flash mob no domingo, lá no shopping, onde cantamos o hino composto por Martinho Lutero. Terça-feira estivemos na Câmara dos Vereadores e agora, neste sábado, teremos então nosso culto ali no Colégio Estadual Emílio, no bairro Shell. Exatamente. Olha aí. E na terça-feira vamos fazer aí uma pequena cariata e passar aí falando um pouquinho sobre a reforma e o que ela representa, não só para nós, mas para o mundo todo. Tá certo. Bom, o senhor mesmo disse, é um movimento mundial, né? A reforma completando 500 anos. Claro que não vamos falar aqui apenas da Igreja Luterana, que é de onde tudo começou, o movimento cresceu e outras denominações foram surgindo, outros movimentos, com Calvino e outros mais. O que o senhor considera assim, de crescimento para o cristianismo, de pontos positivos e talvez de negativos ao longo desses 500 anos, pastor?
o ponto essencial da reforma em si, eu quero crer, e essa é a convicção da nossa igreja, é a possibilidade do povo ter a palavra de Deus em mãos. Lutero teve essa preocupação, e Lutero, em 1521, ele asfixia ou coloca as 95 teses, que é um manifesto que ele faz na igreja de então, na porta da igreja de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, e depois, por algumas razões, ele fica até enclausurado no castelo de Magdeburgo. Em 1521, ele traduz o Novo Testamento para a língua alemã. Porque ele tinha a preocupação de que o povo teria que ter e deveria ter a Bíblia em mãos para que pudesse conhecer a palavra de Deus. Entendi. Esse foi um dos grandes legados da reforma, sem dúvida, a Bíblia na mão do povo. Entendi. A gente, claro que quem estuda a história da igreja vai compreender, né, o que houve isso há 500 anos, enfim, de lá para cá muita coisa aconteceu, outras denominações foram surgindo e o cristianismo foi crescendo no mundo inteiro e vem crescendo a cada dia. Nesse meio tempo, a Igreja Católica, né, que era até então a grande instituição cristã, né, do mundo inteiro, ela perdura até hoje, obviamente. Como é que tem sido, pastor, o senhor considera a relação que naquele momento foi bastante difícil, né? Mas hoje, atualmente, como é que o senhor considera, nesses 500 anos, fazendo um balanço a relação com a Igreja Católica? Eu quero crer, e essa é também uma convicção que eu tenho, nós temos uma relação muito boa com a Igreja Católica, independente da doutrina. São doutrinas diferentes, como também as outras igrejas que provêm da própria reforma, do século, digamos assim, diretamente da reforma do século XVI, uma das primeiras, além da igreja luterana, a igreja presbiteriana. Depois, no século XVII, início do século XVII, a igreja batista. Mas a nossa igreja, ela mantém, inclusive, um rito litúrgico, que Lutero nunca quis fundar uma nova igreja. Preservou muita coisa, né? Muito. E é evidente a centralidade na palavra de Deus, mas a relação, nós com a Igreja Católica, nós vivemos num espírito de respeito e de harmonia, respeitando os seus dogmas, suas doutrinas, como eles também os respeitam a nós. Perfeito. Pastor, a gente vive um momento difícil, né, na sociedade, a gente nota isso, e muito se fala também do crescimento das pessoas sem fé, né? Tem crescido uma grande corrente aí, né? Muitos jovens hoje têm essa dificuldade de aceitar a fé. O senhor acha que isso também é um grande desafio para a igreja moderna dos nossos dias? Sem dúvida nenhuma. Se nós levantarmos a questão e por que isso acontece, esse esfriamento da fé, às vezes até porque daquilo que Deus nos põe em sua palavra, ou coloca em sua palavra, do que deveria ser a pregação da palavra de Deus, alguns líderes fogem daquele espírito de instrução que a palavra de Deus quer trazer. E aí as pessoas entram em choque, dizem, mas como? E aí quando igrejas começam a se tornar meros comércios, há um esfriamento, porque as pessoas começam a se perguntar, por que isso? Mas é o grande desafio das igrejas históricas de resgatar esta verdade. E nós temos essa preocupação de trabalhar para que realmente as pessoas voltem a crer, a confiar de que a pregação da igreja luterana, ela provém da palavra de Deus. Pois é, o Brasil é um país de maioria cristã, né? E a gente sabe que historicamente, a gente até falava aqui antes de começar a entrevista, que essa relação igreja, escola, família, né? Esse tripé, esse triângulo aí da nossa sociedade, ele sempre funcionou muito bem até certo ponto, mas a gente nota um certo distanciamento nos últimos... O senhor considera que há uma dificuldade também nessa relação nos dias de hoje? Talvez poucos tenham conhecimento. Lutero é o pai da igreja pública. Foi a primeira pessoa a se preocupar de que o Estado deveria educar os filhos. Quer dizer, dar instrução secular.
Educação provém de casa. A moral, a conduta, isso se aprende em casa. A igreja também. Lutero, então, ele inclusive faz essa distinção entre igreja e Estado e desafia ao Estado de que ela deve assumir a responsabilidade de construir escolas. Ele inclusive diz o seguinte, de que um Estado que não investe em escola, ele está enfadado a levar a sociedade a um caos. É o poder da educação, né? Exatamente. Quer dizer, se quisermos ter bons cidadãos que respeitam e tenham objetivos na vida, é preciso educá-los. Tem que ser educados, né? Pois é. Estou aqui conversando então com o pastor Dario Figu, da igreja da paróquia luterana Concórdia, Canivete, falando dos 500 anos da Reforma Protestante, que a gente não fala especificamente da igreja luterana, é claro que é onde tudo começou, mas de uma maneira mais completa, mais global. Bom, pastor, o senhor acredita que, bom, a gente vive em dias difíceis, né, como eu falei, na nossa sociedade, né, os jovens hoje estão mais, está sendo mais complicado educar nos dias de hoje. A sociedade realmente está muito moderna, está muito avançada, né, e muita gente critica e diz até que a igreja está ultrapassada em alguns aspectos, né, de não ter avançado e acompanhado. O senhor considera que a igreja está um pouco retrógrada em alguns pontos ou não? A palavra de Deus nunca está fora do contexto. O problema é que o ser humano, ele tem a tendência de querer adaptar-se, quer que a palavra de Deus adapte a seu modo de pensar e agir. Isso a gente vê até às vezes por certos líderes que têm alguns cargos de influência, eu falo em nosso país, até estão querendo, e houve até uma sugestão de um dos deputados, queria que fosse reescrita a Bíblia, que ela fosse adaptada aos dias de hoje, ao pensamento deles. E Deus diz em sua palavra, ele termina a Bíblia dizendo o seguinte lá em Apocalipse: ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa. Então a palavra de Deus, ela jamais será ultrapassada. O problema é que nós lutamos em querermos lutar contra esta palavra. Tá certo. Bom, então vamos reforçar aqui, pastor, os próximos momentos que vamos ter aí nessa comemoração dos 500 anos, já agradecendo a presença do senhor. Então teremos no final de semana várias atividades, né? Se o senhor puder reforçar. Fica o convite, e sábado agora às 19 horas teremos um culto especial com as duas paróquias, Paróquia da Graça, juntamente com a paróquia ali do bairro Canivete. Paróquia da Graça aqui no Colina, né? Colina, e atende também Interlagos. Então nós teremos um culto especial ali no Colégio Estadual, Emir de Macedo Gomes. Isso no sábado? No sábado às 19 horas. 19 horas. Com participação, o pastor Davi também estará participando conosco. Pastor Davi. Faz parte da história dessa igreja e já é do povo aqui de Linhares. E sem dúvida nenhuma é uma pessoa muito querida. Ele estará participando do culto festivo, juntamente com o pastor Vilmar, pastor Milton. Então teremos lá também dança litúrgica, o coral cantando. E fica o convite a participar conosco deste momento tão solene. São 500 anos de história. Muito bem, e lembrando que no dia 31, né, pastor? Grande dia. Dia 31 é que, como digamos assim, é o feito dos 500 anos. É o marco principal. Exatamente. Né? Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Lutero afixou as 95 teses. E só para reforçar, Lutero nunca quis fundar uma nova igreja. As pessoas às vezes têm uma má compreensão dessa questão. Lutero não quis formar uma nova igreja. Lutero apenas quis que a igreja voltasse e tivesse como única norma de fé a palavra de Deus. Ele considerava nessas 92 teses, 95 teses, pontos que, na visão dele, eram necessários que houvesse mudança. Que houvesse mudança. E uma série de questões. Ele dizia assim que a palavra do homem não tem o mesmo valor que a palavra de Deus, que é a Bíblia. Né? E aí ele, inclusive, nessas 95 teses, ele coloca aí 3 pontos fundamentais. Escritura, somente pela fé em Cristo e somente pela graça de Deus. Esse é o meio da salvação. Quer dizer,
Deus veio ao encontro com sua palavra e mostra toda a nossa realidade, o quanto nós somos pecadores, mas também o quanto Ele nos ama. E aí entra a questão da graça. Deus vem ao encontro e nos presenteia a vida do próprio Filho. E todo aquele agora que nele crê, tem a vida eterna. Pois é. Agora, claro que quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, pastor, basta estudar a história da igreja, vai ter acesso a esses dados. Tem toda uma questão histórica, né? É um outro momento, mas como disse o pastor Dario, promoveu mudanças, né, no cristianismo no mundo inteiro que a gente tem nos dias de hoje. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor e parabéns ao trabalho de vocês, da Igreja Luterana, né, pelos 500 anos da Reforma aí no Brasil, no mundo inteiro. Em nome desta igreja, e trago também a saudação da Diretoria Nacional, que é o centro da nossa igreja, Porto Alegre, a pessoa do pastor presidente Egon Komperek, cumprimentando ao senhor, como também a esta emissora, agradecendo pelo convite que nos foi estendido, e que Deus continue abençoando a toda a cidade de Linhares. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Conversei com o pastor Dario Figu, da Paróquia Luterana Concórdia Canivete, né, falando aqui dos 500 anos da Reforma Protestante no mundo inteiro, com várias atrações, várias festividades neste final de semana e até o dia 31 de outubro. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia de sempre, né? Continue sempre participando conosco, sempre acompanhando o nosso telejornal. O pessoal de Linhares e toda a região que quiser continuar interagindo conosco também, deixa lá o seu recado na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal direto no YouTube. Basta digitar lá TVC Linhares e aparece todo o nosso material também, viu? O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.